Olá, mulheres que brilham, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional. Essa semana é uma semana com um tema que eu acredito que muitas mulheres passam hoje em dia, né? Dividindo as carreiras, né? Ou se dividindo entre as carreiras, tanto da maternidade como no empreendedorismo. E Lídia era uma empreendedora. Então, se você se identifica com essa mulher incrível, ou se você tem curiosidade, eu te convido a ficar aqui nesse vídeo para a gente poder meditar hoje na palavra e sobre ela, sobre a atitude dela, sobre o coração dela rendido a Deus. Mas antes eu quero te pedir um favorzinho, eu nunca te pedi nada. Se você gostaria de edificar a vida de outras pessoas também, te peço que curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essa palavra possa alcançar muito mais mulheres. Amém? Então, antes eu gostaria de passar aqui umas curiosidades para vocês sobre aquela época, né, e sobre essa mulher. A Lídia, ela era uma mulher de uma cidade menor, só que ela, devido ao comércio dela, né, ela trabalhava com tecidos nobres, que assim, né, a realeza, lá, os romanos usavam, eram tecidos muito caros, então acredito que ela era uma mulher bem sucedida, né, porque também o produto que ela vendia era um produto de alto padrão. E ela era de Tiatira, mas ela se mudou para Filipos, porque, né, é onde tinha os romanos, enfim. E é onde que o comércio dela valia mais a pena. E esses tecidos, né, púrpura, que ela vendia na época eram o maior artigo de luxo. Tanto que eu vim aqui, eu não tinha roxo, porque eu não gosto de roxo, mas eu vim no primo do roxo, que é o rosa. Mas para representar a Lídia. E era o maior artigo de luxo. Tanto que assim, se ela fizesse uma venda, uma boa venda, ela conseguiria manter a família dela todinha por meses. Então sim, era um produto incrível, de altíssimo padrão que ela tinha. E era um produto também que, né, vocês sabem, gente, era, na época era 49 depois de Cristo. Assim, faz muito tempo, não existia máquina, não existia nada industrializado, era tudo ali, ó, né, manual. Então, ela tinha muito trabalho, porque era um tecido nobre, tinha que ser feito com muito cuidado, com muita calma, muita paciência. Então, também ela tinha todo esse preparo, ela com certeza não fazia só a venda, né? Ela tinha que ter o produto pronto para fazer a venda, e para ela ter o produto pronto, ela tinha que fazer o produto, entende? Então, tudo isso demandava tempo dela. E agora eu vou começar aqui. Na Bíblia fala dela em apenas 5 versículos, que é no capítulo 16 do livro de Atos, capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 15, tá? Gostaria muito que vocês prestassem atenção. Primeiro que fala, eu vou começar a ler do 13. No sábado, sábado para eles era um dia de descanso, né? Até então nem pregar podia, né? No sábado, eles saíram da cidade e foram até a margem do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Aí ele disse, sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres. Eles estavam na beira do rio. Algumas mulheres estavam ali reunidas. Eu imagino, né? Ela deveria estar fazendo ou conversando, ou talvez até algum serviço de casa, lavando roupa, né? Porque além de ser empreendedora, ela tinha também a casa dela, ela tinha o marido dela, os filhos dela para cuidar. Uma delas era uma mulher temente a Deus. Grava isso. A Bíblia fez questão de enfatizar que uma delas era temente a Deus, chamada Lídia. Ela é da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. E agora vem a chave. Enquanto ela nos ouvia, enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. Aí que tá. Enquanto. E aí eu quero que você pegue essa parte. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. E ela aceitou tudo aquilo que Paulo estava dizendo. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. Ou seja,
enquanto ela fazia algo, enquanto ela tomava uma atitude, o Senhor agia na vida dela. O Senhor abria o coração dela. Vocês entendem que isso tem um peso muito grande? Porque muitas vezes a gente quer esperar, Deus faz, Deus faz, Deus faz, mas a gente não sai do lugar. Sabe, desde Gênesis até Apocalipse mostram vários exemplos de pessoas, homens, mulheres, que Deus deu uma ordem e a pessoa ou obedeceu ou não obedeceu, mas com certeza os que não obedeceram pagaram preço, né? E os que obedeceram viveram maravilhas de Deus. Sabe, falando de Abraão, Deus pediu para ele sair da tenda. Tá, mas sair para onde? Ele saiu. Não sabia para onde, mas ele saiu, ele obedeceu. E olha tudo que Deus fez na vida dele. Entende? E o que Deus fez aqui com a Lídia? Ele abriu o coração dela. Mais ainda, porque ela já era temente ao Senhor. Sabe, ela tinha um coração... Eu vejo que ela tem um coração assim, muito ensinável. Muito. E eu vejo muitas pessoas que... dos dois extremos. Pessoas que têm a oportunidade, sabe? Têm a oportunidade, pessoas por perto para ensinar, para conduzir no caminho correto e não aproveitam isso. Gente, isso é uma dádiva, é um presente. Sabe? É um presente. Eu queria ter entendido que Deus, ele não está num pedestal e é intocável. Ele é algo tocável, sabe? Palpável. Hoje eu entendo e eu queria ter tido isso antes, sabe? Eu queria ter conhecido Jesus como eu conheço antes. E eu não tive. E eu vejo pessoas que têm essa oportunidade e não aproveitam. Como também tem pessoas que têm uma sede por conhecer, por entender, por querer se aproximar do Senhor, mas estão perdidos porque não sabem nem por onde começar. E eu vou te falar uma coisa, são essas pessoas que o Senhor quer usar. São essas pessoas que o Senhor quer ensinar e quer fazer maravilhas. Não é pessoas que falam bonito, mas é pessoas que têm um coração bonito diante de Deus. Entende? E aí vamos voltar para Lídia. Com certeza era uma rotina muito intensa para ela, porque hoje em dia a gente sabe que é tudo muito corrido, mas gente, em contrapartida é tudo muito fácil nas nossas mãos. Nós temos acesso à informação muito fácil. Se eu quiser fazer um café, eu já tenho o pó ali, ó, prontinho. Se eu não tiver uma cafeteira, o máximo de esforço que eu tenho é botar água numa chaleira e depois coar o café. Eu não preciso ir lá, sabe, colher o café, moer o café pra fazer. Não, o dia tá pronto. E muitas vezes a gente não dá valor para essas coisas. Tudo na época dela era braçal, até mesmo produto super nobre que ela vendia, era muito esforço, era com muito esforço que eles faziam as coisas, sabe? E mesmo assim, ela teve tempo para ouvir o Senhor. Ela tinha tempo para adorar o Senhor. E aí eu venho te perguntar, aonde tem estado o nosso coração no meio do caos, no meio da nossa rotina? Aonde que está o nosso pensamento, sabe? Aonde que estão os nossos ouvidos? O que nós estamos filtrando? Quer dizer, será que nós estamos filtrando alguma coisa? Ou simplesmente a gente está deixando todo o ruído entrar e consumir o nosso coração e consumir a nossa mente? Eu queria que você refletisse nisso. Sabe, fecha os olhos agora, respira bem fundo e fala com a tua alma agora. Aonde que está? Aonde você está nesse momento? Sabe, onde é que estão os teus pensamentos? Os teus pensamentos estão no Senhor? Os teus ouvidos, eles estão atentos ao que o Senhor quer te falar? Sabe, muitas vezes a gente perde oportunidades de viver extraordinário. E eu não digo assim de coisas que vêm assim, num cavalo branco, brilhando. Mas eu digo nos dias simples, nos dias ordinários. O que torna extraordinário algo é a forma como a gente enxerga as coisas, entende? E o que eu acho mais lindo é que assim,
ela lidava com os romanos. Ela poderia muito bem se mascarar, sabe? Porque ela estava na High Society. Então ela poderia muito bem usar máscaras e falar que não era temente a Deus, uma mulher que simplesmente fingia, poderia adorar o Senhor no secreto, mas no público que ela não assumiria. Mas mesmo ali numa roda de pessoas, sabe, foi enfatizado que ela era uma mulher temente a Deus. E ela aceitou. Ela foi a primeira mulher convertida na Europa, no ano de 49 depois de Cristo. A primeira. Na verdade, ela foi a primeira pessoa na Europa. Porque aqui eles estavam saindo, fazendo fronteira entre a Ásia e a Europa. E ela foi a primeira pessoa a ser convertida na Europa. Gente, olha que coisa linda. Além de ser uma mulher, ela era uma empreendedora. E o que isso pode trazer pra gente de lição? Que não tem desculpa. Não tem desculpa. Sabe? Não é um cargo importante. Ah, eu não tenho tempo para ir à igreja. Ah, eu não tenho tempo para fazer o meu devocional. Ah, eu não tenho tempo porque os meus filhos demandam muito de mim. Eu tenho um filho especial. Ah, eu tenho um filho neurodivergente. Ah, não, mas é porque eu cuido de não sei... Gente, é no meio do caos. Eu não digo um caos no sentido ruim. Eu digo caos, sabe, da rotina intensa. O Senhor não quer pessoas que não tenham nada para fazer. Ele quer pessoas com o coração disponível. Mesmo no meio de tudo isso, que a pessoa tenha um coração disponível para falar: sim, Senhor, eu te amo e eu quero te servir. Gente, Deus nunca vai pedir isso. Eu falei até nos outros devocionais, Deus nunca vai te dar um fardo que tu não consiga carregar. E não é um fardo. Quando você se quebranta pro Senhor, quando você ama Ele de todo o coração, tudo que você faz para Ele se torna leve, sabe? Porque você faz com amor. Entende? Outra coisa, as últimas gerações têm, eu acredito que se acomodado, sabe? Porque tudo tem sido um pouco mais prático, né? Na rotina, assim, a questão da tecnologia tem influenciado muito, venhamos e convenhamos, porque tudo vem mais fácil. E se a gente não se policiar, sabe? Se a gente não se cuidar nisso, gente, a gente vai acabar caindo nesse golpe de que o reino de Deus não é assim por esforço. E não é assim que funciona. Ah, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir, mas não ora, não jejua, sabe? Não lê a palavra, não tem milagre faça, sabe? O Senhor fala, se você quer me achar, então me busca, né? A quem bater a porta vai ser aberta. Se você me buscar, você vai me achar. É assim que funciona. Então, com essa reflexão, né, sobre essa mulher maravilhosa, incrível, empoderada, eu venho te incentivar, né? De repente você que talvez até tenha desistido de algum sonho seu, tenha desistido de algum ministério porque não estava dando conta, talvez, ou estava exausta. Tem ciclos que se encerram, mas tem ciclos que talvez falta um pouquinho de uma mudança na nossa logística, sabe? Uma reorganização. Então, eu venho te incentivar, sabe? A refletir sobre isso e ver se de repente não é só um detalhezinho que falta. Para você pegar a Lídia como exemplo e ver que você não precisa, sabe? De repente, muitas vezes você não precisa escolher entre ser mãe, ter um negócio, né? Ou trabalhar, ou enfim, cuidar da sua casa. A única coisa que você precisa é ter o seu coração rendido. Gente, eu faço muitas coisas,
E eu não tô falando que eu, de longe, sou uma Mulher Maravilha. Nunca. Gostaria de ser, mas não tem como, é impossível. E às vezes eu escuto as pessoas, meu, como você é forte. Gente, às vezes eu fico com raiva. Cara, que saco, não quero ser forte. Me deixa, sabe? Não quero. Às vezes é exaustante, sim. Exaustivo. Mas, por outro lado, assim, ó, eu me sinto tão grata. Porque eu sei que eu, com a minha força, eu não consigo. Eu não conseguiria até hoje fazer nem da metade das coisas que eu faço. Mas eu sei que eu consigo porque o Senhor me dá forças. Sabe? O Espírito Santo renova as minhas forças todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu errando, eu acertando. Ele renova, sabe? Todos os dias. E é isso que me faz permanecer, é o que me faz continuar. Então, vamos ao desafio da semana. Quero saber se vocês têm feito os desafios que eu tenho passado aqui, viu? Eu tô bem de olho. Eu quero ver se vocês estão fazendo. Comenta aqui, eu quero saber, viu? Me marquem nas redes sociais. Não precisa se expor. Mas assim, eu quero acompanhar vocês. Eu quero saber se vocês estão colocando em prática as coisas que a gente tem refletido aqui, viu? Tô bem de olho, hein, mulherada? Quero ver vocês brilhando, tá? E para essa semana, o desafio que eu tenho pra vocês é parar ali uns 5 minutos. Meu Deus, 5 minutos? Não, 5 minutos é muita coisa. 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos, gente, dá uma música. Você pode escutar uma musiquinha e fazer teu momento ali de adoração, de entrega pra Deus. E faz uma frase, escolhe uma música. Ah, não sei que música. Eu coloco aqui, toda semana eu coloco o devocional com o desafio da semana. Pra quem é novo aqui, bem-vindo. A gente medita uma palavra, né? Agora, essa temporada a gente tá falando sobre mulheres da Bíblia. E eu sempre vou colocar, né, a palavra que a gente tá meditando. Eu vou dar um desafio na semana, né? Eu gosto que vocês repostem ou lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, ou nas redes sociais que eu reposto no meu perfil, no Mamãe Arco-Íris. E também eu coloco uma música, né, que o senhor fala comigo durante esse tema. Hoje a música, eu vou deixar aqui escrita na descrição, e fala sobre a entrega, né, entre Marta e Maria, lá, a entrega de Maria, mas tem a ver com a Lídia, que é sobre quebrantar o coração pra Deus, sabe? Então tira ali escuta só a música, e naquele momento ele faz o teu momento de declaração de amor pro Senhor, sabe? Se declara pra Ele e eu quero ver uma frase, escreve uma frase, como se você tá se declarando pro seu amor. Não sei se você já amou um dia, eu acredito que sim, principalmente você que é mãe, já deve ter se declarado até pro seu filho, né? Então você sabe o que é amor, então faça uma declaração pública de amor pro Senhor. Escreva uma frase ali que vier ao seu coração. E que essa semana eu oro por corações quebrantados. Por corações quebrantados, dispostos, sabe? E sem camadas. Que o Senhor vá tirando todas as camadas ruins, que talvez tenham prendido o teu coração, talvez tenham endurecido o seu coração. Que o Senhor venha tirar toda essa sujeira, sabe? Filtrar, para que ele se torne puro, que ele se torne íntegro de novo e disposto para não só para obedecer a voz de Deus, mas porque você obedecendo, você vai ver coisas tão maravilhosas que você nunca imaginou viver. Nunca. Eu digo por mim, eu nunca imaginei ficar aqui de frente para uma câmera. Quem me conhece sabe, eu fui fotógrafa por 15 anos, então meu negócio é do outro lado, não é desse lado. Eu morro de vergonha, até de fazer uma foto de um celular eu morro de vergonha. Porque eu também sou bem detalhista, né? Bem chata. Vejo defeito, então eu não gosto, mas assim, é obediência aí, gente. Desde que eu tomei essa iniciativa de sair só dos textos, né, devocionais, mas vim pra cá, Deus tem falado muito comigo, assim, e tem sido muito lindo mesmo. E eu desejo isso pra você, sabe? Pense fora da caixa, né? Deixa Deus pensar fora da caixa por você. Para que você viva coisas extraordinárias, sabe?
não é sobre glamour, não é sobre brilhar. Eu não tô fazendo isso aqui para ter milhões de seguidores, jamais, né? Vou ser sério, eu nem sei como que isso vai parar. Mas eu tô fazendo isso porque eu sei que, mesmo que seja uma pessoa só, que assista esse vídeo, se for do propósito do Senhor, eu sei que essa pessoa vai ter o seu coração tocado pelo Senhor, vai ter a sua vida transformada através da mensagem que Deus está me usando para passar para essa pessoa, entende? Então isso que é o importante. Não é sobre o brilho externo, mas é sobre o brilho dele dentro de nós. Então, por favor, brilhem com o brilho do Senhor dentro de vocês. Um beijo, Deus abençoe.